Eu estava preso, por motivos que prefiro não falar. Era uma noite normal, e eu estava tentando dormir. De repente, ouvi uma sequência de 3 palmas vindo de longe. Era como se algum outro preso estivesse batendo palmas no outro corredor. Acordei com o barulho e gritei: "Tô tentando dormir aqui!" Me deitei novamente, mas alguns segundos depois ouvi novamente 3 palmas. Só que desta vez elas estavam mais altas, como se estivessem mais próximas do que da última vez. Me levantei, assustado. Não podia ser um preso, pois como ele poderia ter saído da cela? Comecei a pensar que poderia ser algum guarda me atentando. Então, pelas grades, tentei olhar se tinha alguém por perto do lado de fora, mas não tinha ninguém. Alguns minutos se passaram e acordei novamente com o som de 3 palmas. Mas elas estavam mais perto ainda. Eu podia perceber pelo som. O ambiente ficou muito frio e a pressão estava forte, como se eu estivesse com um peso nas costas. Até o ar estava rarefeito. Olhei pelas grades e, apesar de não ver nada, continuei ouvindo a sequência de 3 palmas cada vez mais perto. Comecei a gritar muito alto, mas ninguém acordava. Já não estava conseguindo respirar direito. Então, quando olhei nas celas dos outros presos, vi que todos estavam de pé me olhando pelas grades, mas com um olhar assustador. Era como se fossem demônios em corpos de homens. Não vou tentar descrever aquele olhar, porque não consigo. Então, ouvi o som novamente, mas desta vez ele estava dentro da minha cela, atrás de mim. Foi quando senti minha alma sendo tirada do meu corpo. Eu não conseguia gritar, por mais que tentasse. Vi paredes em chamas manchadas de sangue. Vi correntes e ossos por todo lado. E vi, como se fosse uma visão do futuro, eu sendo mais um preso naquelas correntes. Minhas mãos estavam vermelhas e meus pulsos sangrando. Foi quando eu disse: "Deus!" Em seguida, tudo ficou escuro e eu acordei. Naquele momento, pensei que tinha tido um pesadelo. Mas meu corpo estava todo dolorido, como se eu tivesse sido espancado. Quando vi, meus pulsos estavam machucados e minhas costas cortadas. Meu corpo estava todo cortado e surrado. Foi quando percebi que, na verdade, eu tinha sido levado para o inferno. E, de algum modo, alguém, tenho certeza de que foi um anjo, me trouxe de volta. Mas nunca entendi o porquê. Depois daquela noite, eu nunca mais consegui dormir por mais de 2 horas seguidas. Hoje, depois de 5 anos daquele evento, ainda posso ouvir, lá longe, 3 palmas. Meus pesadelos com aquela visão são diários. Tenho medo de que aquele lugar seja onde passarei a eternidade quando minha hora chegar. Aquela noite na prisão ainda permanece como uma lembrança vívida em minha mente, mesmo que eu tente suprimir cada detalhe perturbador que testemunhei. Enquanto todos dormiam e o silêncio reinava naquele labirinto de celas, algo além da compreensão humana começou a se manifestar. Um frio glacial cortou o ar, uma sensação tão intensa que fez meu corpo todo estremecer. A atmosfera na cela 18, onde uma reclusa sombria cumpria sua pena por crimes violentos, tornou-se pesada e opressiva. No silêncio da noite, os sons normais da prisão desapareceram, substituídos por uma aura de desconforto, como se o próprio ambiente estivesse se contorcendo em agonia. Fui despertada desse sono agitado por uma presença sinistra, algo que não podia ser visto diretamente, mas sim sentido. Olhando em direção à cela vi as sombras nas paredes começarem a se mover de maneira inquietante. A escuridão tomou forma, ganhando vida própria diante dos meus olhos incrédulos. Era como se a própria essência do mal estivesse se manifestando naquela cela, desafiando todas as leis naturais. Aquela não era uma sombra comum. Era uma presença maligna e aterrorizante. Olhos vazios, sem qualquer indício de humanidade, fixaram-se em mim, emanando um frio gélido que penetrou até minha alma. Tentei gritar, mas um pavor paralisante tomou conta de mim, impedindo qualquer som de escapar. A sombra se contorceu, movendo-se de maneira inumana,
como se estivesse prestes a se materializar completamente. Em um instante, parecia estar a centímetros de mim. A próxima desaparecia no ar como fumaça negra. Os dias seguintes foram assombrados por murmúrios das detentas sobre aparições na cela 18. Relatos de presenças inexplicáveis, arrepios e uma sensação de medo inexplicável. Algo diabólico e aterrador estava aprisionado naquele lugar, e as pessoas que ficavam naquela cela morriam, assim como a detenta que estava lá, com os olhos e ouvidos sangrando. Algo que desafiava todas as noções de normalidade e racionalidade. Até hoje, ainda me pergunto se foi real ou fruto da mente atormentada pela reclusão. Porém, as lembranças daquela noite aterradora na prisão são tão vivas quanto qualquer lembrança palpável que carrego. Algo sobrenatural, algo maligno, residia na cela 18, esperando para aterrorizar aqueles que ousavam se aproximar. Eu trabalhava em um presídio de segurança máxima. Sai de lá, mas ainda me dá calafrios quando me lembro de certas coisas. Naquela época, os guardas frequentemente testemunhavam que viam uma figura enigmática e sinistra na torre de vigia durante as horas mais sombrias da noite. De longe, viam a silhueta escura, uma presença indefinível, sempre à espreita entre as sombras. Movimentos fugazes, quase imperceptíveis, que desapareciam quando alguém se aproximava para investigar. Os relatos se repetiam. Portas trancadas, cadeados intactos, nenhum sinal de entrada ou saída. A figura, envolta em mistério, desafiava a lógica e assombrava os corredores do presídio. Muitos diziam que, ao se aproximarem da torre, sentiam uma sensação gélida percorrer a espinha, como se o próprio ar congelasse diante da presença invisível que ali habitava. Era como se a escuridão tivesse vida própria naquela torre, um ser sombrio à espreita, observando atentamente cada movimento, mas sempre escapando dos olhares curiosos. Essa aura de mistério alimentava o medo e a inquietude entre os guardas, aumentando o mito por trás daquela presença indescritível. Desafiando o medo que nos dominava, numa noite macabra, eu decidi enfrentar aquela presença insólita. A subida pela torre, envolta nas trevas, era como mergulhar num abismo de incertezas. Cada degrau percorrido ecoava uma aura de pavor iminente. Ao alcançar o topo, a visão através da janela revelou apenas a minha própria imagem refletida nos vidros, mas algo estava errado. Os olhos no reflexo não eram os meus. Eram olhos vazios, sem vida, pairando sobre um rosto pálido e distorcido que não pertencia a nenhum ser humano. Antes que pudesse compreender a terrível descoberta, mãos glaciais se materializaram do nada, envolvendo meus ombros numa pressão sufocante. Um murmúrio sussurrante e gélido invadiu-me os ouvidos, sem palavras, apenas um eco do desespero eterno. A sensação de horror era palpável, eu lutava em vão para me libertar daquela entidade invisível. Gritos abafados se misturavam com o vazio, ecoando numa dança macabra pela torre desolada. No fim, escapei daquele domínio gélido, correndo para longe da torre maldita. Após aquela noite amaldiçoada, os guardas que observavam de longe testemunharam uma cena aterradora. A sombra na torre de vigia pareceu materializar-se em uma luta silenciosa e arrepiante comigo, o guarda corajoso que decidira confrontá-la. Era como se dois espectros estivessem engalfinhados, uma dança perturbadora entre o visível e o oculto, mas apenas os observadores distantes puderam ver esse embate sinistro. Eu não conseguia visualizar a sombra, mas sentia como se estivesse sendo puxado e empurrado por forças invisíveis, sufocado por um frio penetrante que corroía minha alma. Era como lutar contra o próprio vazio, uma batalha insana que desafiava qualquer lógica ou explicação racional. Após aquele incidente, uma mudança drástica ocorreu na rotina dos guardas. A torre passou a ser evitada durante as noites como se fosse um lugar amaldiçoado. Quando a necessidade os forçava a adentrar aquele espaço sombrio, faziam-no em pares,
buscando a segurança da presença mútua para enfrentar o desconhecido que habitava naqueles corredores vertiginosos. As histórias se espalharam pelos corredores do presídio, sussurros carregados de medo e fascinação ecoavam entre os funcionários. A torre, antes apenas uma parte da estrutura, agora era um símbolo de mistério e perigo, um local onde o mundo real e o inexplicável pareciam se fundir numa dança macabra. As noites ganharam uma aura de proibição, um silêncio carregado com o peso de algo inominável, e a ideia de enfrentar aquela sombra se tornou um desafio intransponível para a maioria. E assim, a Torre de Vigia, um lugar de visões sobrenaturais e inexplicáveis, permaneceu ali, intocada, como um testemunho mudo de um enigma que jamais seria resolvido, um segredo sombrio que ninguém ousava sondar. A presença amedrontadora naquela estrutura encarcerada se tornou parte da lenda do presídio de segurança máxima, uma história que continuaria a ecoar pelos corredores por gerações a fio. Quando adentrei aquela cela sufocante, já pressenti uma presença indesejada, uma aura de medo pairando no ar como uma nuvem densa. No início, pensei ser apenas minha mente sendo afetada pela atmosfera sombria do presídio. Contudo, as noites se tornaram meus momentos de agonia, mergulhando-me em um pesadelo incessante que transcendia os limites da razão. Todas as vezes que meus olhos se fechavam em busca de descanso, era como se uma força sinistra despertasse. Sombras indescritíveis moviam-se ao redor, desafiando a lógica e a natureza. Figuras imprecisas e ameaçadoras pairavam sobre mim, seus contornos etéreos e olhares vazios perfurando minha alma. Eu não estava sozinho naquela cela apertada. Entidades invisíveis, mas cruéis, violavam meus sonhos, transformando-os em pesadelos aterrorizantes. Senti o toque gelado de mãos que não podiam ser vistas, como se quisessem me arrastar para o abismo do desconhecido. Tentei desesperadamente explicar tais visões para os guardas e outros presos, mas minhas palavras foram recebidas com olhares de desdém ou medo. Afinal, quem acreditaria em um preso assombrado por criaturas que habitam a escuridão dos sonhos? No entanto, uma noite em particular ficou gravada em minha mente como um filme de horror. Enquanto dormia, fui subitamente despertado por uma sensação de opressão, como se estivesse sendo observado por algo maligno. Ao abrir os olhos, deparei-me com uma figura sombria suspensa sobre mim, seus olhos brilhando com um brilho mortiço, emanando um silêncio que sussurrava promessas de sofrimento. Gritei, lutei contra aquela presença invisível, mas meus esforços foram em vão. Fui lançado em um abismo de agonia e desespero, preso em um tormento que não podia ser explicado ou compreendido. Desde então, cada noite tornou-se um campo de batalha entre minha sanidade e as forças diabólicas que assombram este lugar. Estou aprisionado não apenas pelas grades de ferro, mas também pelas garras do maligno que se alimenta do terror que vive dentro dessas paredes. Apesar de minha pena aqui ser de 8 anos, esta prisão sobrenatural se arrastará sobre mim para o resto de minha miserável vida.